O cristão pode fazer parte da maçonaria? Temos dois evangélicos aqui, ambos alcançaram o grau 33, que é o grau máximo dentro pelo menos pelo que eu sei, né, das lojas do Grande Oriente, e conhecem muito, tudo, eu creio, da questão maçônica. E são de Jesus, né? Ambos são crentes, você já os vai conhecer, cada um deles tem uma posição bem diferente do outro. Por isso, o Vejam Só existe, para dar voz às diferentes posições em relação aos temas, e você de casa ouve, analisa, pondera, reforça aquilo que já pensava ou muda o que você pensava, enfim, você tira a sua conclusão aí de casa. Vai poder interagir também com os nossos convidados pelo telefone e pelo e-mail, 33375886 ou vejam só, @rittv.com.br. Telefonoma do e-mail, está concorrendo aos nossos sorteios, tá bem? Vamos conhecer então um pouquinho dos nossos convidados agora e depois nós vamos assistir a uma matéria que a repórter preparou, né? Doutor J.B. Oliveira, advogado e jornalista, paz e graça. Paz e graça. O irmão Dr. J.B. Oliveira, o que é esse J.B., irmão? João Batista. João Batista Oliveira, ele é membro da Igreja Evangélica Vida, Paz e Luz aqui em São Paulo. Sim. O irmão quer dar o endereço da igreja? Posso dar depois, eu não me lembro agora o número. Na Zona Leste. Mas a rua é? Conselheiro Carrão. Ah, na Conselheiro Carrão. Na Vila Carrão, então. Vila Carrão. Perfeito. Muito obrigado pela presença do irmão. Doutor Abimael Correia do Nascimento Filho, paz e graça. Paz e graça, irmão. O doutor Abimael Correia do Nascimento Filho é médico e é membro da Igreja Batista da Convenção. Ou é pastor, eu não sei? Não, não sou pastor. Então, é membro da Igreja Batista... Sou diácono da igreja. Diácono da Igreja Batista lá em São Gabriel da Palha, no estado do Espírito Santo. Exatamente. Quer dar o endereço da igreja? A igreja fica na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, sem número, bairro Santa Helena. São Gabriel da Palha. São Gabriel da Palha. O senhor é o primeiro habitante dessa cidade que eu conheço. O senhor nasceu lá, não? Não, eu sou médico lá há quase 30 anos. Que maravilha, Deus o abençoe. Bem, então nós temos dois doutores, um advogado jornalista, um médico, que vão discutir a questão maçônica aí com você. Para te ajudar a entender o que é a maçonaria, mais ou menos, né? Nós vamos saber mais deles do que da reportagem, mas vamos ter uma introdução ao assunto com a repórter Vanderleia Farias. Vejam só. A maçonaria surgiu no Reino Unido durante a Idade Média. Em todos esses séculos, ela tem se mantido de portas fechadas para a maioria da população. O mistério que envolve as reuniões realizadas pela entidade é alvo da curiosidade popular. A maçonaria é um tipo de uma religião? Eu não tenho nem ideia, cara. Maçom quer dizer construção do próprio corpo. Rapaz, faz parte do Satanás, sabe? É feito uma máfia. Já fui falar muito, né? E tem caveira, né? Acho que é uma sociedade que só entra homem, não é? É uma coisa até misteriosa. Segundo os críticos, são justamente os segredos o grande trunfo da maçonaria. Um outro aspecto que chama a atenção tem a ver com o padrão social dos integrantes da maçonaria. A maioria, homens de destaque social. O que é que a gente tem como base seletiva para as pessoas que aqui vão ter acesso? São aqueles que, pelo menos na sociedade, eles tenham, vamos dizer, um nível de formação de opinião, formadores de opinião, acima do mediano. Até porque, para entender a nossa filosofia, entender a nossa finalidade, nosso objetivo, não serão pessoas que estejam abaixo desse nível. A maçonaria se autodefine como segmento filantrópico, filosófico, educativo e progressista, que sempre esteve por trás das grandes revoluções brasileiras. A participação da maçonaria em grandes movimentos no Brasil, principalmente na Revolução de 1824,
a participação de Frei Caneca, a participação de Dom Pedro. Então não houve nenhum movimento revolucionário no Brasil que não tivesse por trás a maçonaria. Ainda hoje ela tem uma grande influência. Até a Revolução de 64 teve a participação da maçonaria não para ter a revolução, mas muito mais para ter a redemocratização. Associada a rituais macabros e ao enriquecimento fácil, os maçons só se contradizem quando o assunto tem a ver com os elementos usados durante as reuniões secretas. Então não há caixão, tamanho formado, a espada existe como símbolo de oficialato. Não há um crânio humano em nenhuma loja maçônica. Eu não vejo constrangimento nenhum em dizer se existe o crânio, existe a espada. O simbolismo do caixão é um simbolismo normal. Discussão à parte com os elementos macabros ou não, a verdade é que a maçonaria, desde que teve a primeira loja aberta no Brasil por um frade em 1796, no interior de Pernambuco, vem conquistando adeptos de todos os segmentos religiosos, inclusive evangélico. A beleza da maçonaria está nisso, que ela não é igreja, ela não é religião, ela é uma sociedade de homens livres de costumes, livres de ideologias, livres de processos partidários, politicamente falando, e que acreditam em Deus. Mas nem todos os evangélicos pensam assim. Para a grande maioria, a maçonaria representa um perigo porque transforma Deus em um ser genérico, que atende todos os gostos. E isso, segundo eles, contradiz as escrituras sagradas. É possível um cristão ser fiel a Cristo e, ao mesmo tempo, ser membro de uma sociedade secreta como a maçonaria? É para responder essa e outras dúvidas que o Vejam Só pergunta. O cristão pode fazer parte da maçonaria? Muito bem, é evidente que essa pergunta é feita à luz das escrituras, né? Então, pode, à luz das escrituras, o cristão fazer parte da maçonaria? Sim ou não? Eu tenho aqui dois convidados, dois evangélicos, um que continua fazendo parte da maçonaria, portanto vai defender essa posição, a posição positiva, e um outro que saiu da maçonaria e que vai condenar essa posição. Ambos alcançaram o mesmo grau dentro dessa sociedade, grau 33, até onde eu sei, é o mais elevado, mas eu sou um ignorante nesse assunto, como talvez a maior parte da população brasileira, até porque nunca fui rico, nem me destaquei suficiente para ser convidado a fazer parte dessa sociedade, né? Aliás, os senhores vão ter que me explicar isso. Bom, por que é só a gente lá da alta que faz parte? Brincadeiras à parte, você vai ter a chance de tirar suas dúvidas e perguntar e debater a questão com os nossos convidados. O programa hoje é um pouco diferente, vai funcionar assim. Nesse momento, cada um deles vai poder, em 3 minutos, expor, sem contestação, a sua posição pessoal em relação ao tema. Depois que cada um deles tiver falado, nós vamos dar voz ao nosso telespectador. Já recebemos alguns e-mails, aliás, durante o dia, né, de quem viu a chamada. Vamos pôr também no ar pessoas que estão telefonando. Num terceiro momento, nós vamos dar a cada convidado o direito de perguntar alguma coisa para o outro, que vai ter 3 minutos para responder. Quem perguntou tem 3 minutos para réplica e quem respondeu tem 3 minutos para tréplica. E depois se inverte o papel. E assim sucessivamente, temperando com as ligações e e-mails dos nossos convidados. Com tudo isso, nós esperamos levantar o máximo possível de informação a respeito do assunto, para que ao final do programa, cada um de nós tire a sua própria conclusão pessoal a respeito da questão. Pode o crente fazer parte da maçonaria? Doutor João Batista Oliveira, obrigado pela sua presença conosco. O senhor acha que o crente pode ser maçom? Boa noite, é um prazer estar aqui. Cumprimento também meu companheiro de debate, né, esclarecedor nesta noite. Cumprimento os telespectadores na paz do Senhor. Pode, tanto pode que lá estou, e tantos outros evangélicos lá estão também. Não vejo conflito entre a minha fé e a maçonaria. Pelo contrário, acho que o fato de eu ser evangélico ajuda a maçonaria na medida em que, em reuniões, em assuntos que estejamos debatendo em loja, eu posso trazer os ensinamentos que trago no meu coração, na minha alma, e têm sido sempre muito inspiradores
para os debates e para as conclusões. Não vejo conflito também porque grandes vultos dentro do cristianismo, dentro do evangelho, dentro das igrejas evangélicas, batistas inclusive, professaram a fé cristã e também continuaram na maçonaria. Citaria um que todos conhecem, foi jornalista, poeta, radialista, escritor, homem de rádio e televisão, Joia Júnior. Sou fã dele. Somos fã. Ele foi meu padrinho de casamento e durante toda a nossa convivência, sempre estivemos muito próximos. E depois, no momento oportuno, eu quero ler um soneto dele sobre ser maçom. Djalma Cunha, que também pastor batista, já na glória do Senhor, doutor em teologia, era um grande maçom. E em nenhum momento eu senti qualquer conflito na fé e no exercício do pastorado do pastor Djalma Cunha, que foi pastor da Igreja Batista de Vila Pompeia, e a sua condição de maçom. Muito obrigado. Uma outra coisa. Se para ser maçom precisasse ser rico, eu já não seria também. É mais um mito que está por aí, que não corresponde à realidade. Tá bom. Na nossa loja tivemos e temos ainda irmãos muito simples, de atividades até braçais, mas que lá estão por uma convicção. Muito agradecido pelo esclarecimento. Vamos conhecer agora a opinião do Dr. Abimael Correia Nascimento Filho, que é médico e veio lá do Espírito Santo para participar do programa. Dr. Abimael Correia, o cristão pode ser maçom? Estudos comprovam que o cristão não pode ser maçom. Mas antes de começar esse assunto, eu quero primeiro agradecer à Rede TV, a RIT TV, por nos dar essa oportunidade. Há muito tempo nós estamos esperando por ela, orando a Deus para que essa porta se abra. Porque todos os lugares onde nós tentamos falar, somos bloqueados. Quero agradecer também a Ana Maria Sanches, que tão gentilmente nos recebeu e também colaborou e está colaborando com este evento. Ao pastor Heber, por também nos dar essa oportunidade. E ao debatedor, né? Doutor João, que está aqui também defendendo seu ponto de vista. Na verdade, a maçonaria passou muito tempo sem se abrir. E aqui vale a pena a gente lembrar de Jesus Cristo, porque ele disse que nada ficaria encoberto. E por estar se tornando encoberto, é que nós estamos descobrindo coisas que antes nos cegavam a visão. Hoje, elas estão escancaradas para serem mostradas a qualquer pessoa. Ok. Só para a gente fechar esse momento, doutor João Batista Oliveira, o senhor é grau 33, na loja do Grande Oriente. Grande Oriente de São Paulo, federado ao Grande Oriente do Brasil. Tá bem. Doutor Abimael, o senhor alcançou qual grau na loja? 33. Também era uma loja afiliada ao Grande Oriente? Ao Grande Oriente do Brasil. Então você vê que a produção dessa vez caprichou, trouxe dois batistas. A origem do irmão Oliveira é a Igreja Batista, né? Portanto, evangélicos, alcançaram o mesmo grau, da mesma denominação, vamos chamar assim, da sociedade maçônica, só que um continua na maçonaria, o outro saiu e é contra o cristão fazer parte da maçonaria. E você, qual é a sua opinião? Nós vamos começar dando voz aos nossos telespectadores pela via eletrônica. Vamos ler os e-mails. Gerlane, você leia os e-mails na ordem que eles chegarem, tá bom?
Tudo bem. O primeiro e-mail é do Luciano de Almeida. Ele é membro da igreja Só o Senhor é Deus. Ele diz o seguinte: a maçonaria legítima, autêntica, de maneira nenhuma, é um trabalho hostil a qualquer religião. Ao contrário, respeitando a liberdade religiosa de todos os seus membros, ela obriga à tolerância e ao respeito à crença de cada um. Ela não é uma ordem e instituição secreta, muita gente imagina isso. E não é secreta porque tem sua constituição registrada em cartório, com endereço, números e tudo. Ora, alguém conhece a sede, o endereço e o registro de alguma organização de crime? Tipo máfia, contrabandos e tráfico de drogas? A maçonaria é definida em seus estatutos como uma escola de aperfeiçoamento humano, usando todas as filosofias, técnicas, ciências e artes com os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, nós cristãos podemos sim ser maçom. Frederico Braga escreve: é muito difícil convencer a um maçom que ele não é cristão. Ou seja, ou ele segue o ritual e dogmas da maçonaria ou do cristianismo. Não há meio termo. A grosso modo, da mesma maneira, muitos espíritas kardecistas se dizem cristãos. E não são, pois eles seguem o evangelho de Allan Kardec, como podem também seguir o evangelho do cristão. Muito bem. Então vamos lá. O doutor Abimael, o primeiro e-mail defende a postura da maçonaria, dizendo que é uma sociedade muito boa, que não se opõe a nenhuma religião e que ajuda todo mundo e de secreta não tem nada. Como é que o senhor responde a isso? Basicamente, a maçonaria se divide em visível e invisível. Essa divisão não é minha. Essa divisão é do maior escritor maçom, que tinha em todos os seus livros o fator secreto. Eles eram secretos. Acontece que Manley, ao dividir a maçonaria em visível, ele permitiu que a maçonaria fosse vista pela comunidade ou pela sociedade como excelente. E realmente o é, porque ela promove eventos, ela vai em socorro ao menos favorecido pela sorte, ela tem a camaradagem e a amizade entre os membros, enfim, ela presta socorro nas horas de necessidade e ela se mostra para a sociedade como excelente. E isso até atrai, e atrai até o evangélico. O problema não é esse. Nós podemos até esquecer desse problema. O maior problema é que a maçonaria tem seu lado invisível. E o lado invisível que é o maior problema. Porque está atrelada à maçonaria a várias sociedades secretas, a Igreja Católica, com objetivos muito bem claros e definidos. Que também isso não é meu. Isso é dito pelos escritores que achavam que seus livros iam ser eternamente secretos. Esse que é o problema. O lado visível atrai, mas o lado invisível afasta e ordena o cristão. Um desses Com objetivos? certeza. O primeiro livro é do Papa da Maçonaria, com um agravante. A Igreja Católica troca de Papa de vez em quando. A maçonaria só tem um, Alberto Pike. Esse livro chamado Moral e Dogmas, que é a Bíblia da maçonaria, esse livro tem instruções que são atreladas ao feiticismo, são atreladas ao ocultismo e, consequentemente, não poderiam permitir que um cristão, servo de Jesus Cristo, estivesse em pé de igualdade. Foi a razão pela qual eu deixei a maçonaria, por convicção.
Muito bem, muito obrigado. Doutor J.B. Oliveira, sim. O outro e-mail dizia que é muito difícil convencer um cristão maçom de que ele está servindo a um Deus diferente. E pelo que o doutor Abimael disse, parece que há rituais lá que dão força para esse argumento. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Com estranheza. Eu não conheço nada lá que conflite. Pelo contrário, a maçonaria busca harmonizar. Ela busca fazer com que cada um se sinta sem ofensa à sua maneira pessoal, particular, de crer em um Deus, de adorar a Deus de acordo com a sua consciência. Ou seja, a maçonaria procura fazer com que prevaleça o Deus que criou os homens e não o Deus que os homens criaram. Hoje o que nós vemos é que há religiões que têm deuses diferentes, Deus diferente de outro Deus. Há aí uma inversão curiosa. Segundo Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós percebemos que, em alguns casos, o homem está criando Deus à sua imagem e semelhança. E alguns o fazem tão pequeno, tão diminuto, que esse Deus só cabe na sua igreja, só cabe na sua denominação, só cabe na sua fé. Contra isso se levanta a maçonaria, porque ela não admite dentro de si um sectarismo, como não admite também o sectarismo político. Há quem diga que a maçonaria é uma instituição apolítica, o que é absolutamente irreal. Não pode ser considerada a política uma instituição que defende o bem-estar da comunidade e da sociedade. Ela é apartidária. E ao ser apartidária, ela não tem um partido em si, uma sigla em si, mas ela adota os princípios da política como defendidos pelo filósofo, a ciência do bem comum. Da mesma forma, ela não tem um credo, ela não tem uma denominação. Ela tem uma crença em Deus, ela exige uma crença em Deus, uma fé em Deus. E cada um, de acordo com a sua consciência, admite este Deus, sem nenhum forcejamento, sem nenhuma imposição. E uma coisa interessante quanto àquilo que é secreto e discreto, na maçonaria há o lado sim, que é para aqueles que estão lá dentro. Mas isto Jesus ensinou. Ele falava por parábolas. E para os discípulos ele traduzia essas parábolas. Para os outros não. Porque aos discípulos era dado conhecer. Perfeito. Uma outra coisa, em toda a família há aquilo que só a família conhece. Preciso chamar o intervalo, doutor. Mas ficou bem clara a sua posição. No próximo bloco a gente entra com os telespectadores por telefone. Daqui 3 minutinhos continuamos com maçonaria e fé cristã, vejam só. Nós estamos debatendo hoje, durante todo o programa, a questão se o cristão que leva a Bíblia a sério pode ser maçom ou não. O cristão pode fazer parte da maçonaria? Eu tenho 2 evangélicos aqui, um que continua na maçonaria, outro que saiu. Ambos alcançaram o grau máximo na loja, grau 33. Então eles entendem do assunto, sabem do que estão falando. E você pode participar por telefone ou por e-mail, 33375886 ou vejam só, @rittv.com.br. Quem vai falar agora é o irmão lá do Rio Grande do Sul. Tudo bem, João Batista? Como vai? Boa noite, Heber. Boa noite aos ouvintes. Que Deus abençoe. Igualmente. Seja bem-vindo. A pergunta é o seguinte. Eu gostaria de perguntar ao meu xará, o Dr. João Batista, ele como maçom cristão, como ele se denomina, nas reuniões da maçonaria aqui no Brasil, dentro da reunião, dentro da loja, existe a Bíblia Sagrada. Nas reuniões da maçonaria dos muçulmanos, existe o Alcorão. E assim em vários outros países, em várias outras regiões do mundo, há diferentes livros nessas reuniões. No momento que ele participasse de alguma reunião, vamos dizer assim, por suposição, num país
árabe, muçulmano, o que ele defenderia? A maçonaria ou o livro que está ali? Ele acharia aquele livro errado e diria aos maçons daquele lugar que o livro correto seria a Bíblia? Ou ele respeitaria a maçonaria e não falaria a favor da Bíblia, isto é, a favor dos ensinamentos de Jesus Cristo? Vamos lá, doutor João Batista Oliveira responde e o doutor Abimael comenta depois. Pois não. Nós temos que separar maçonaria e fé. Maçonaria não é religião. Maçonaria não é uma igreja. A Bíblia que ali está simbolizando a presença de Deus. Como eu disse no bloco anterior, do Deus que criou os homens e não do Deus que os homens criaram. Nós não podemos segmentar Deus. E isto está em Gênesis capítulo 12, no instante em que deslocando, 12 não, é mais adiante. Quando em 12 está escrito: em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas é além do capítulo 10, quando Jacó pernoita em uma cidade então chamada Luz, coloca ali uma pedra, dorme, tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma grande escada pela qual os anjos sobem e descem. E no alto da escada está o Senhor. Quando ele acorda, ele se sente maravilhado e diz: que lugar extraordinário é este? É a casa de Deus, Betel, e eu não sabia. O que nos mostra é que Deus é universal. Para ele, Deus havia ficado em sua terra, era um Deus local, era um Deus territorial, e Deus é universal. Em Gênesis 12, 2 está dito isso, a promessa a Abraão, que será renovada depois a Isaac e a Jacó. Em ti e em tua família serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Ora, ali está o símbolo de Deus. No nosso caso é a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu estiver em outro país e lá estiver o Alcorão, para mim não é o Alcorão. O que importa é Deus que está no meu coração. Quando a mulher samaritana perguntou a Jesus, lá em João capítulo 4, se deveriam adorar a Deus em Jerusalém como faziam os judeus, ou no Monte Gerizim como faziam os samaritanos, Jesus disse: Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o que importa é o espírito. E esse espírito não está contingenciado a território, não está contingenciado a locais. É aquilo que está na nossa alma, no meu coração. Eu me converti a Deus por Jesus. E esta fé está lá dentro, no meu coração. E quando eu estou na maçonaria, eu sou um maçom procurando fazer aquilo que é filosofia maçônica, buscar a melhoria da sociedade humana. Muito bem. Doutor Abimael, como é que o senhor comenta a resposta do doutor Oliveira? Aqui nós temos que ver alguns pontos importantes. O doutor João disse que maçonaria não é religião. Isso é a primeira grande mentira da maçonaria. Maçonaria é religião. Quem disse isso não foi o doutor Abimael, foi Coyle, Henry Coyle. Disse também Pike, o Papa. O Papa. Então, maçonaria é religião. E todas as instruções são religiosas. Pike diz isso categoricamente. Maçonaria é religião. E todas as suas instruções são religiosas. Então, isso é a primeira mentira que o lado oculto quis ocultar desde 1776. Está oculto. Agora, em 2001, isso apareceu para nós.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o doutor citou aí é o seguinte: ele falou em Deus, mas pai que disse que Deus não é absoluto. E agora? O senhor tem um Deus para o Alcorão, que é Alá. Tem um Deus para a Índia, vários deuses. Um monte. Tem vários deuses em ambos os lugares, como Egito. Vários lugares da Terra têm deuses, muitos deuses. Ora, e pai, o Papa, fala que Deus não é absoluto. Acontece que na palavra de Deus está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, Isaías. Antes de mim não houve Deus, e nem haverá depois. E agora? A pergunta do telespectador é muito boa. Como é que você, professando Deus, o Deus Jeová, entra na loja e se depara com o Alcorão? Tem coisa muito pior acontecendo. Na França, a Bíblia estava no altar. Hoje ela nem está mais. O senhor está falando da loja maçônica? Na loja maçônica. Essa evolução e também esse lado invisível que está agora escancarado é que desfaz tudo isso. Tá. E observem, são ditos pelos próprios supermaçons, inclusive, porque há um grupo de supermaçons também. Vamos lá, vamos pôr a outra telespectadora na linha. Dona Leila, como vai? Tudo bem, pastor Éder, tá? Seja bem-vindo. O que eu queria perguntar para o doutor é o seguinte: a gente fica meio sem ter como formar uma opinião, porque na verdade a gente não sabe o que ocorre na loja maçônica, lá dentro, nos rituais deles. Isso inclusive dá muita vazão a especulações, a mitos às vezes até. Então a gente fica até meio sem ter como formar uma opinião de se o cristão deve realmente ou não fazer parte da maçonaria. Então eu gostaria que eles falassem um pouco sobre os rituais, sobre o que acontece lá dentro, para que nós pudéssemos ficar sabendo. Como o tempo de TV é terrivelmente exíguo, eu vou fazer uma pergunta objetiva ao doutor Abimael responder e o doutor Oliveira comenta. Doutor Abimael, o senhor chegou até o grau 33, o maior grau da loja. Dentre tudo que o senhor viu lá, que lhe chocou a fé, qual foi o aspecto mais aberrante, mais, como vou dizer, que lhe causou mais oposição à sua fé cristã, que lhe fez abandonar a maçonaria? Pode ser ritual, pode ser dogma, pode ser, o senhor escolhe aí, mas tem que ser uma coisa só. Olha bem, quando o primeiro impacto chegou a mim através de um livro que está retirado das prateleiras, Moral, esse livro, Do Outro Lado da Luz, Editora Mundo Cristão. Editora Mundo Cristão, de William Shevlin. Ele coloca com muita propriedade esse início de nossos estudos. E a telespectadora disse aqui que ela não tem aonde se orientar. Realmente isso é uma verdade. Nós entramos de forma totalmente inocente. E é interessante que, ao deixar o maçom abrir a boca, ele é denominado como perjuro, traidor. Por revelar segredos. Isso. Mas acontece que bem antes
ela foi perjura conosco, a maçonaria. E por ser potência, por ter muita influência, grande parte de graus 33 que deixam, calam-se. Mas qual foi a coisa mais... Então, veja bem, o que me impactou, primeiro foi essa descoberta que me caiu a venda dos olhos. O segundo foi o chamado do Senhor Jesus Cristo. Claro, e ele está lá em Ezequiel 3. Avisa aos teus irmãos, avisa. E é o que eu tenho feito nesses 8 anos, de igreja em igreja. Eu só falo às igrejas. Porque os comprometimentos são gravíssimos. E não são retóricas. Eles estão diretamente relacionados com a salvação do homem. Só para objetivar bem, doutor Abimael e o doutor Oliveira comentar, não há, então, nenhum, assim, ritual, tipo adoração a um bode, como a gente fala, né? Nesses livros que o senhor mencionou, tem a figura lá de uma divindade com cabeça de bode, corpo de gente. Isso tudo é mito? É tudo fantasia? Não existe nada disso? Não foi nada ritualístico que chocou o senhor? Foi só essa questão mais teológica? Olha, existem centenas de deuses que a maçonaria adora. É interessante que em 1903, um grupo de evangélicos quiseram fazer uma maçonaria monoteísta. Mackay imediatamente saiu em socorro da ordem e proibiu, e a expressão dele é clara, esses princípios violam os princípios maçônicos. E o grupo de evangélicos recuou. Tá bom. Esses evangélicos aí que o senhor fala são os presbiterianos? Também. E batistas também. Tá bom. Doutor Oliveira, como é que o senhor comenta a resposta do doutor Abimael à posição da telespectadora? Bem, eu teria que recuar um pouquinho. Eu tenho aqui Jorge Buarque Lira, A Maçonaria e o Cristianismo, escrito por um evangélico, pastor, grau 33 da maçonaria, que mostra que não há conflito entre maçonaria e a fé cristã. E especificamente aqui na página 140, ele diz: não se trata absolutamente na maçonaria de sobrepor a justiça própria ao sacrifício de Cristo. Nem a maçonaria, nem maçom algum jamais afirmou tal coisa. Serão, senão, os dementes exagerados. E a prova evidente, inconteste, é que cada maçom continua com a mesma crença com que entrou para a ordem. Maçonaria não é religião, eu repito. Senão, o censo diria: nós temos tantos evangélicos, nós temos tantos católicos, nós temos tantos maçons. Isso não é religião. Posso fazer uma partezinha? Pode, claro. Como é que o senhor responde, então, à afirmação do seu oponente de que um grande autor maçom, que eu acho que foi Pike, não sei quem que ele mencionou aí, que diz que a maçonaria é religião? Eu ia chegar lá. Então, nós não temos papa na maçonaria. Nós temos aqueles que escrevem interpretando de acordo com a sua ideia o que ele pensa. Tanto que se perguntar por aí para os maçons quem foi Pike, ele não vai saber. Ele vai saber mais quem foi Ricardo da Camino, que escreve aqui para nós. Pike, só os pesquisadores é que vão saber quem foi, o que fez, o que escreveu. Não é certo isso. Não há uma palavra última e definitiva. A palavra que nós temos e que seguimos é do ritual. O ritual que ensina como devemos proceder, quais são os procedimentos em loja, quais são os procedimentos em ordem. E como o senhor observou, o Dr. Abimael não ofereceu uma crítica ao ritual. Não encontrou no ritual alguma coisa para que ele criticasse. Quanto ao que pensa Pike ou qualquer outro, é pensamento dele, pessoal. Não significa que a maçonaria siga o seu rumo. E volto a dizer, a maioria dos maçons do Brasil desconhece quem seja Pike.
Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos para as ruas agora, a repórter Vanderleia Farias fez lá uma pesquisa de campo, né? Se não me engano, ela fez 2. Vamos ver a primeira agora. Vejam só. O senhor sabe o que a maçonaria faz? Não sei. É uma sociedade na qual algum grupo de pessoas se reúnem e praticam interesses comuns e não vejo nada como ilegal ou impraticável ou imoral. E não sei se é do bem ou se é do mal especificamente, mas sei que é uma religião que cabulosa, viu? Porque eles têm muito jeito e condições de manter essa religião por bastante tempo, inclusive ela é do tempo bem antigo também, mas eu tenho ciência assim de por alto, de ouvir falar assim por cima, mas religião mesmo, frequentar mesmo essa religião, só vi por alto falar essa religião. Sei. O que explico? Não é uma religião, é uma filosofia, digamos assim, onde eles aprendem uma série de coisas que eu não sei te dizer o que, mas eu sei que eles aprendem sobre conhecimentos ocultos. Seria uma coisa assim. Tem curiosidade de saber o que acontece nos bastidores da maçonaria? Eu tenho. Quer dizer, eu sei que existe, como te dizer, iniciações, rituais, tal, mas é só homem que pode frequentar, né? É um grupo tão fechado e aí eu tenho curiosidade. Tudo que é meio escondido, né? A gente tem vontade de saber do que se trata. O que exatamente tem a ver com religião? Eu sei que tem alguma coisa ligada e eu tenho essa curiosidade. Você viu aí que ela não conseguiu achar nenhum maçom na rua, né? Talvez porque ela não soubesse fazer o sinal secreto. Como é que é o sinal para saber que se tem algum maçom aqui? O senhor não vai contar, mas o doutor Abimael conta. Como é que é, doutor? Eu queria aproveitar esse momento Ele não vai para... falar também. Não, eu quero deixar claro que Jesus Cristo ama o maçom. Ele não ama a maçonaria. E eu digo isso porque um debate não deve ter provocações. A maçonaria é riquíssima em detalhes. Eu tenho feito palestras com 195 slides. Outros irmãos têm feito em PowerPoint e enriquece a igreja de dados. E as igrejas estão optando por Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Muitas igrejas estão botando no seu estatuto que não aceitam mais nem pastor, nem membro maçom. Então, já que o então veja bem, Jesus... o livro de Pike está aqui. Né? Agora veja o que ele diz. Está aqui logo de saída. Na página 213, o seguinte: a maçonaria é a religião de um mundo unificado, que abraça todas as religiões. Isso está até com cheiro de ecumenismo, que é outra praga que vem por aí. Todas as religiões dos mistérios antigos. Página 524. É aí que eu queria chegar, doutor Abimael. É aí que eu queria chegar. É religião. Para nós leigos, para mim que nunca entrei num templo maçônico, é religião. O que nós ouvimos falar, e é por isso que nós vamos fazer esse programa, é que lá, conforme o conhecimento que o maçom vai adquirindo nos graus, porque, por exemplo, quem está no grau 3 não sabe o que o grau 18 sabe, não é verdade? É verdade. E quem está no grau 33 sabe mais do que quem está no grau 18. Muito bem. Inclusive, uma alegação comum que se faz é a seguinte: o cristão fica defendendo a maçonaria e tal, aí você pergunta, que grau você está? Eu estou no grau 3. Aí você espera chegar nos graus filosóficos, né? A partir do 18. Inclusive o pai de um colega meu passou por isso. É presbítero da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, comandante da Varig, né? Maçom e tal, tarará. Aí de repente ele chegou num ponto lá, ele resolveu não ir mais na loja maçônica, mas também não disse para ninguém por quê. Bom, então o que a gente depreende disso? Que, primeiro, por que esse conhecimento secreto, vedado para quem não chegou até lá? Aí o irmão lá lê os mistérios antigos. Isso, quem estudou teologia sabe, são as religiões de mistério que influenciaram a igreja primitiva no gnosticismo. Heresia. Como é que o senhor responde a isso?
mais uma vez eu digo que nós temos que separar maçonaria de religião. Maçonaria não é religião. E quanto àquilo que as pessoas dizem, ora, as pessoas são mal informadas. O pai que não era. Mas o pai que não é papa. Ele está dando a opinião dele, a opinião pessoal dele. Na sua opinião, a maçonaria não é nada disso? Não, eu posso dar a minha opinião. Então dê. E se você, eu já disse, a maçonaria não é religião. Disse com todas as letras, com toda a clareza, não há um censo que apresente os que são membros da religião maçônica. Não é religião. O fato de citar textos, o fato de ter determinados procedimentos é comum a outras instituições que também não são religião. E o povo é ignorante. E já no tempo de Jesus, ele pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? E você viu que havia controvérsias. Uns diziam que era Elias, outros que era João Batista, ou um dos profetas. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre dessa forma. Quanto ao fato de a maçonaria ter determinadas reservas, todos temos. Eu tenho uma empresa. Na minha empresa, à medida que a pessoa vai subindo em funções, vai tomando conhecimento de coisas que antes não conhecia. Quem entrou hoje na empresa, tem 1 ano de empresa, não tem o mesmo conhecimento de quem esteja numa gerência. Mas não é nem nível filosófico, nem vocês chamam isso de mistérios, né? Não, mas mistério é modo de falar. Na maçonaria não há mistério. Na maçonaria há conhecimento. A maçonaria não é uma sociedade secreta, é uma sociedade discreta. Não é não. Quem disse? Não é não, senhor. Eu fui expulso de uma loja. Por que foi expulso? Porque fui. Eu dava aula no IBB, pertinho de... Não tem um templo maçônico aqui perto da estação... perto da Liberdade, ali, São Joaquim. Sim. Na rua da estação São Joaquim. Eu passava na porta o tempo todo, vivia morrendo de curiosidade. Um dia estava aberto. Eu entrei. O portão está aberto, o portão está aberto. Eu entrei. Fiquei lá, tinha um museuzinho logo na entrada, com documentos antigos e tal. E desceram 2 senhores carregando um móvel. O que você está fazendo aqui? Não pode entrar, sai daqui. Me botaram para correr como se eu fosse um moleque, né? Então é secreto assim, não vem com essa conversa. Não é secreto. É, sim, senhor. Bem, quem quiser conhecer, é só acompanhar. Vez por outra, há sessões abertas. Dia 16 de agosto, por exemplo, vai haver uma sessão aberta. Posso assistir um ritual? Se for um ritual aberto, sim. Não, senão, ritual, não. Por que tem que ser fechado? Batismo de igreja é aberto. Sim. Não é verdade? Santa Ceia é aberta. Tem nada na igreja que aconteça secretamente. Por que a maçonaria tem que ser secreta? Porque a maçonaria não é uma igreja, não é uma religião. Mas o senhor disse que a função da maçonaria é fazer com que o Deus que criou o homem seja conhecido. Exatamente. Isso é uma função religiosa. Não, eu não disse isso. Disse isso? Não. Quer que eu bote a fita? Quero. Eu disse o seguinte, que lá o que se procura ter é o Deus que criou os homens e não o Deus que os homens criaram. Por isso é que não há um Deus meu, um Deus de outro, um Deus de outro. É o Deus que criou os homens, é o Deus que a todos satisfaz de acordo com a consciência pessoal. No livro hindu, fala dos deuses que criaram o homem. É esse Deus que a maçonaria hindu propõe? Não, de maneira alguma. Eu falo de um Deus que não é o Deus obrigatório. Eu não posso obrigar alguém a pensar da mesma maneira que eu. Certo. Esse norteia pelo Deus da região. Da sua consciência. Tá bom. O doutor Abimael refuta e a gente vai para o intervalo antes que a diretora me corte o pescoço aqui. Posso falar? Pode. Olha, vamos deixar, pai. Vamos para Mackay. Ele diz o seguinte: a religião da franco-maçonaria não é o cristianismo. E agora? E ele era maçom? Maçom, grau 33, super maçom, Illuminati. E agora? E eu, como servo de Jesus Cristo, como é que fico lá dentro? Se o homem está dizendo, a religião da franco-maçonaria não é o cristianismo. Magueick disse a mesma coisa. A mesma coisa. Então, veja bem, nós não estamos só citando Pike, estamos começando com Pike. Vou fazer uma proposta para vocês. No próximo bloco, cada um de vocês vai perguntar alguma coisa para o outro que vai ter tempo para a resposta, tá bom? Daqui 3 minutinhos, então, vamos fazer aqui a réplica e tréplica sobre maçonaria no Vejam Só.
Vamos começar com o doutor João Batista. Doutor João Batista Oliveira, o senhor pode perguntar, tem 1 minuto para fazer uma pergunta para o doutor Abimael. Pois não. A pergunta é muito simples. É porque, tendo permanecido na ordem por tanto tempo, tendo chegado ao grau 33, tendo passado, portanto, por todos os graus e conhecimentos, por que só no grau 33 resolveu deixar a maçonaria e o que foi exatamente que o fez deixar a ordem maçônica? Muito bem, doutor Abimael, 3 minutos contando agora para a sua resposta. Nós podemos tomar posições em nossa vida em qualquer momento. E foi o que aconteceu comigo. Após ler, por favor, após ler esse livro, Do Outro Lado da Luz, que o pastor acabou de apresentar, Deus começou a falar ao meu coração, claro, de chegar ao anticristo da nova era. Isso é claro. Tanto é verdade que está aí a nova ordem mundial. E os propósitos da nova ordem mundial são desde 1776. Então, nós não podemos abrir mão desses detalhes, que são realmente seríssimos. E agora não é o meu momento de fazer pergunta, né? Já. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu queria ainda dizer ao doutor João que Jorge Buarque Lira esteve comigo e com a minha família nos últimos dias de sua vida. Ele era um pastor presbiteriano e, lamentavelmente, meu pai também é pastor. E uma coisa que eu não tenho nenhum remorso em dizer aqui, este homem, no final da sua vida, convidava meu pai para tomar cerveja nos bares de Vitória, Espírito Santo. Bom, o doutor Oliveira, sua réplica, 3 minutos para o senhor. Continuamos batendo numa tecla que vai ser sempre a mesma. É que não podemos estabelecer que maçonaria seja religião, porque aí nós vamos ter realmente essa dificuldade, esse conflito, vamos ter sim. Quanto ao fato de a maçonaria estar recebendo apoio, estar associada a outras instituições, eu desconheço. Nos graus que fiz, até o 33, nos 43 anos que tenho de ordem, completarei agora, dia 9 de maio, 43 anos de maçonaria. Sou secretário de orientação ritualística do Grande Oriente de São Paulo. Sou presidente da Comissão Pró-Civismo do Grande Oriente de São Paulo. Desconheço, sinceramente desconheço. Até gostaria de conhecer. Quanto à maçonaria em si, eu tenho falado de alguns nomes. Falei de Jorge Buarque Lira. E se ele, ao final de sua vida, resolveu tomar uma cerveja, não foi por causa da maçonaria, porque em nenhuma reunião nós ensinamos alguém a tomar cerveja. Isso é uma decisão dele, pessoal, que independe da ordem maçônica. Um grande maçom, grande evangélico, pregador do evangelho, pregador leigo, filho de pastor, irmão de pastor, poeta, escritor, jornalista, radialista, diz assim: ser maçom. Ser maçom é querer tudo puro e correto, é ter limpos pés e limpa as mãos, é querer habitar entre muitos irmãos e louvar o poder do Supremo Arquiteto. Ser maçom é ser bom e generoso e reto, e os enfermos buscar para torná-los sãos, e os pobres procurar para dar-lhes o teto, e os órfãos socorrer e amparar os anciãos. Ser maçom é ser forte e enfrentar a procela,
é amar a existência e fazê-la mais bela. É buscar a justiça, a igualdade, o direito. Afinal, ser maçom é buscar a verdade. Ser maçom é lutar em prol da liberdade. Ser maçom é querer tudo justo e perfeito. Ele morreu maçom. Ele viveu maçom. Ele deu testemunho de maçom. Ele criou o dia do maçom na Assembleia Legislativa. Em nenhum instante ele mostrou qualquer tipo de constrangimento entre sua fé evangélica, batista, e a sua condição de maçom. É assim que eu vejo. Muito obrigado. Certinho o tempo. O doutor Abimael, a sua tréplica, 3 minutos, por favor. As expressões continuam as mesmas. Supremo arquiteto ou grande arquiteto do universo. Esse é um nome genérico. Engloba muitos deuses. Até Lucifer. E ele sabe que quem professa Lucifer também pode fazer parte da maçonaria. Ele sabe. Buscar a verdade. O que nós estamos fazendo é o quê? É busca de verdade. Ficar na superficialidade da maçonaria vai deixando o indivíduo lá dentro. E ele morre dizendo que está certo, porque não busca a verdade. Apenas 5% dos maçons estudam maçonaria. Em 100%. Quando eu era lá da loja, eu fui orador 3 vezes. E o orador cobra trabalhos da loja. Era uma dificuldade conseguir um trabalho. E quando vinha cheio de problemas. Certinho, acabou o tempo certinho. Agora é a vez do doutor Abimael fazer a sua pergunta em 1 minuto para que o irmão João Batista, doutor João Batista, responda em 3. Pode fazer pergunta, doutor Abimael. Doutor João Batista, quem é Deus na maçonaria? Na maçonaria, está dito, Deus é o grande arquiteto do universo. Jorge Buarque Lira diz aqui, a preferência a qualquer credo importaria no esfacelamento da ordem e tornar-se ela uma seita religiosa com o colorido de sua preferência. Admitir em loja o ensino de todos esses credos, seria transformar a maçonaria numa verdadeira Babel, que afinal de contas não interessaria aos mais insensatos. Volto a dizer que a maçonaria não é religião. Eu sou também rotariano. Eu não posso pretender que Rotary seja uma religião, que Rotary ensine os princípios do cristianismo, porque Rotary não é para isso. Rotary é um clube de serviço. Então eu sou cristão, no dia do meu culto eu vou à minha igreja, cultuo a meu Deus. Quando eu vou para a Rotary, eu espero outra coisa. Quando eu vou para a maçonaria, eu espero outra coisa. O que exige a maçonaria é que eu acredite em um ser supremo, criador da vida. Este é o Deus que a maçonaria admite lá. O criador de todos nós, o criador incriado, o autor da vida. Muito obrigado. Vamos zerar o cronômetro aí para contar os 3 minutos que o doutor Abimael vai ter para réplica. Vamos lá? Doutor Abimael, pode replicar. Primeira coisa, maçonaria é religião. Segunda coisa, ela primeiro diz Gadu, que é um nome genérico. Não diz nada, absolutamente nada. E esse Gadu é usado nos primeiros graus. Exatamente o que diz Pike. Temos que mentir. Terceira coisa, lá para frente, nos graus mais superiores,
aparece Jabulon, que é uma tríade. Jeová, Bu é Baal ou Bel, e On é lá do Egito, o deus primitivo, o deus Sol, Osíris, que hoje é Osíris. Então são 3. E à medida que ela vai prosseguindo, ela vai apresentando mais deuses, como é o caso de Tamuz, por exemplo, que é um outro deus. Além disso, tem um deus dentro da maçonaria muito reverenciado, principalmente pelos satanistas maçônicos, que é Baphomet. Entendeu? É preciso estudar, ir a fundo, porque aí vamos compreender o que é satanismo, o que é ocultismo, que estão atrelados à maçonaria. Ora, daí se determina como? O Deus é Jeová para o cristão? Ou é essa gama de deuses, inclusive diretamente ligados ao satanismo? E isso é verdade. Isso está claro como água. São muitos e muitos livros lidos que dão essas explicações, como de Mackay, de Cole, Pike, né? J.D. Book e outros tantos, que falam a mesma coisa. Então não é a opinião isolada deste ou daquele autor, mas a opinião de um grupo que forma a nata da maçonaria. Os outros, caem inferiores, na verdade fazem parte dos 95%. Tá. Muito bem, vamos zerar o cronômetro de novo, porque o doutor João Batista vai fazer a tréplica agora e ele tem 3 minutos também. Vamos lá. Vamos lá de novo. Eu continuo batendo na mesma tecla e, pelo jeito, se puder, vamos ser menciona esses deuses aí. Não, e há uma coisa. A maçonaria estuda. A maçonaria é uma sociedade filosófica, filantrópica, progressista. Ela não é uma religião. E ao estudar, ela amplia o seu estudo, sim. E à medida que nós vamos evoluindo em graus, nós vamos ampliando os nossos estudos. Nós temos interesse, sim, em saber origens. Nós temos interesse, sim, em saber o que estudavam, o que criam os antigos, o que criam os egípcios. Mas isso é estudo, não é a apresentação de um Deus para nós. Deus continua sendo o Criador incriado. Deus continua sendo, do grau 1 ao grau 33, aquele que criou os homens. O Deus Criador, este é Deus. Agora, nós devemos estudar. Ele não falou em outros estudos que são feitos. Estuda-se quem foi Confúcio, quem foi Maomé, estuda-se quem foram os grandes luminares de outras épocas. Mas isso é estudo, não é dizer que ele é o nosso Deus. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus desde o começo. É o grande Criador de todas as coisas. É o grande arquiteto do universo. É aquele Criador incriado. É aquele autor da vida. E nós não podemos impor uma forma particular de crer, da mesma maneira que não impomos uma forma particular de política. Não impomos isso. Se fosse uma religião, cada religião tem seus princípios, tem seus dogmas, tem a sua doutrina e segue essa doutrina. A maçonaria não é religião, portanto ela não adota nenhuma doutrina em particular. Muito bem, nós vamos agora dar o microfone para a nossa plateia. Temos o irmão Marcelo, que tem uma pergunta para fazer para os nossos convidados. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, pastor Heber. Deixa você ser focalizado aí. Vamos lá, você vai fazer uma pergunta para cada um? Exatamente, uma pergunta para cada um. Então, faz a primeira pergunta para o doutor Abimael e depois você vai fazer para o doutor Oliveira. Eu gostaria de saber, doutor Abimael, a opinião dele a respeito dos maçons que foram missionários no Brasil, como Simonton e Salomão Ginsburg, e entre outros. Eu não sei se saiu no ar o que ele falou. Ele perguntou o que o doutor Abimael pensa dos maçons que foram missionários do Brasil. Quais são os nomes, irmãos? Simonton e Ginsburg. Vamos lá. Os originadores do presbiterianismo no Brasil. Doutor Abimael?
3 minutinhos. Eu às vezes fico imaginando como é que um missionário sai lá dos Estados Unidos, como é o caso de Salomão Gisburg, vem para o Brasil e vai se reunir em qual loja? Para ele se tornar regular, ele tem que frequentar. Ele pode ser maçom, mas pelo próprio caráter do emprego ou da profissão que ele abraçou, ele vai ter sérias dificuldades para continuar seus estudos. Esse é um detalhe. O outro detalhe é que ele, ao deixar lá a sua base, ele parou de colar graus. Ele se afastou de literaturas. Ele perdeu o contato com os estudos. Consequentemente, ele é maçom. Ele continua sendo maçom. Mas é um maçom que está impossibilitado de frequentar regularmente sua loja e desempenhar suas tarefas como maçom. Então, em decorrência disso, o fato, por exemplo, de Salomão ter sido, uma ocasião, socorrido, o socorro não veio da maçonaria, o socorro veio de Deus. Nós somos cristãos, temos que acreditar nisso. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E isso se prega dentro de loja como se a maçonaria tivesse recuperado ou salvado a situação de Salomão Gisburg. E com isso se prega aquela falácia de que, Salomão foi socorrido. Não, o socorro veio do Senhor. Ele não veio da maçonaria, não. Tá bom. Jamais o Senhor desampara seus servos. Amém. Agora a pergunta que o senhor tem para o doutor J.B. Oliveira. Vamos lá, Marcelo. Vamos pegar o Marcelo lá na plateia, gente? E a pergunta para o doutor J.B. Oliveira. Gostaria de saber a respeito da pessoa de Jesus na maçonaria. Para nós cristãos evangélicos, Jesus, Filho de Deus, Salvador do mundo, centro da nossa fé. E na maçonaria, é apenas um grande mestre ou também é um filho de Deus, ou também é um Deus? Olá, doutor Oliveira, 3 Muito minutinhos. bem. Permita-me fazer uma pequena referência aqui, uma pequena reflexão. Eu não sei de onde o doutor Abimael coletou a informação de que apenas 5% na maçonaria são os que estudam. Não sei, não conheço essa estatística. E também creio que ele fez uma interpretação a respeito de Simonton e Gisburg, porque muitos são aqueles que se desligam lá de sua loja e aqui tornam-se maçons regulares e prosseguem estudando. Como eu não conheço o caso, não vou polemizar. Quanto à pergunta em si, volto a dizer, maçonaria não é religião, maçonaria, aquilo que está escrito aí, que pai que não disse aquilo de má fé, ele disse, maçonaria não é cristianismo. Ou seja, maçonaria é um grupo de estudo filosófico. Quando eu quero cultuar o meu Jesus, o meu Salvador pessoal, eu vou à igreja. Na maçonaria, quando eu quero cultuar o meu Jesus, o meu Salvador pessoal, eu vou à igreja. Na maçonaria, eu não vou para cultuar. Na maçonaria, eu vou para evoluir em estudos filosóficos. Por isso eu parto do grau 1, vou para o grau 2, para o grau 3, para o grau 4, para o grau 5, até o grau 33, desenvolvendo conhecimentos filosóficos. Para adorar, eu vou à igreja, ou então adoro no meu coração, no meu espírito. Maçonaria não é cristianismo. Nós temos o Deus Criador, mas não temos a preocupação de que seja cristianismo, de que seja budismo, de que seja shintoísmo. Muito bem.
Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, nós vamos voltar a ouvir os telespectadores por telefone e por e-mail. E se tiver mais alguma pergunta da plateia, também. 3 minutinhos, volto já com o Vejam Só. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só. Se você precisar vir para São Paulo, né, faça como o doutor Abimael Correia. Fique hospedado no Hotel Príncipe. Ele veio com seus acompanhantes e está hospedado no Hotel Príncipe. Fica bem aqui no centro da cidade de São Paulo, em frente ao nosso escritório, pertinho do nosso estúdio. Então dá para você vir, para você tomar o nosso cafezinho, para você participar do nosso programa. Tá bom? Vamos lá, vamos ouvir o que a Vandeca conseguiu nas ruas a respeito de fé cristã e maçonaria. Vejam só. O cristão, ele pode fazer parte da maçonaria? Eu acho que não. Não sei, por ser uma sociedade diferente, que eu imagino que não tenha nada a ver com religião. Porque eu acho que tudo que não é às claras, um cristão não deve se meter com essas coisas. Conhecendo a maçonaria, a gente sabe que fazem uns juramentos que é antibíblico, né? Por exemplo, quando o cristão que faz parte da maçonaria, quando ele vai se integrar na maçonaria, ele diz que veio das trevas, né, para a luz. E nós sabemos que nós cristãos cremos que a luz é Jesus Cristo. Então, como que pode uma pessoa que se diz cristã e diz que vem das trevas para, né, a luz que é a maçonaria? Eu acho que o crente não deve se alienar a qualquer tipo de filosofia que seja contrária e entre em choque com a palavra de Deus, que a Bíblia é sagrada. Ao menos que seja com o intuito de evangelizar. Aí ele faz uma equipe de evangelização e vai nesse centro de maçonaria, assim, na porta, assim como é feito em Aparecida do Norte, alguma coisa que seja referente a evangelismo. Tá bom. Vamos lá. Vamos emendar com o telespectador que está no telefone. Anderson, tudo bem? Paz e graça, pastor. Paz, você é de Joinville? É isso, Joinville. Eu tô ligando na terceira vez que eu consigo ligar já. Seja bem-vindo. Diga lá, meu irmão, rapidinho. Algumas perguntas eu acho que foi bom emendar mesmo que eu ia fazer pro João Batista. Tá. Sobre os juramentos. Uhum. Que o irmão já está anotando aí já, né? E também sobre evangelizar, que se nós somos a luz do mundo, e ele fala que lá tem várias religiões hindu, satanista, será que ele, como sendo cristão, ele não sente uma compaixão por essas almas que ele sabe que vai para o inferno? E ele está lá e ele não pode pregar a palavra de Deus lá, porque como ele falou, entrou numa religião, tem que ser sempre dessa religião, ele não pode manifestar a fé dele. E ele também falou ali sobre aquele poema ali, muito bonito para ele, né? Só que ele falou que a maçonaria está em busca da verdade. E ele não precisa estar em busca da verdade, porque a Bíblia diz que Jesus é a verdade. E se ele é um cristão, ele já encontrou a verdade, ele não precisa buscar em outras coisas. E a última coisa, para ser bem rápido, é sobre os símbolos. Tem muitos símbolos na maçonaria, e eu até, quando passou ali propaganda, eu vi um símbolo sobre o zodíaco, e o zodíaco é algo de ocultismo, e tem muitos símbolos ali ocultistas, como triângulo, tudo isso. Eu queria também perguntar para ele o que ele acha disso. Muito bem. Vamos lá, doutor João Batista, depois o irmão Abimael comenta. Uma bateria de perguntas, hein, Anderson? Mas dá para resumir quanto tudo. Ao juramento, se esse juramento é impeditivo, eu, por exemplo, não poderia ser advogado, porque também procedia um juramento na minha formatura. No dia 19 de novembro, quando eu terminei meu recrutamento e passei a praça pronta, eu também jurei bandeira. Nós temos que tomar as coisas pelo seu sentido íntimo e não pelas palavras. A letra mata, o espírito vivifica. A palavra de Deus diz isto. Quanto a evangelizar, podemos sim evangelizar. Eu tenho feito isto. O que acontece é que lá não se discute religião. Eu não posso impor a minha religião. Eu não posso impor o cristianismo. Mas eu sou, por exemplo,
o grande orador no consistório, que reúne os altos graus. A cada sessão eu falo, e em todas as vezes que eu falo, eu uso a palavra de Deus. Apenas não posso pregar, mas eu posso dizer. E uma outra coisa, eu posso sim falar da pessoa de Cristo. O que eu não posso é pregar uma religião dentro de um espírito que é não religioso, que é apenas uma forma de filosofia. Em terceiro lugar, os símbolos. Mas tudo tem símbolo. A Coca-Cola é um símbolo, o McDonald's é um símbolo, a cruz é o mais conhecido dos símbolos. O zodíaco indica as 12 horas do dia, as 12 horas que devemos trabalhar, indica os 12 meses do ano, a sequência dos anos. E por fim, a verdade. Sim, a verdade. Não se refere aqui à verdade espiritual. Esta é uma só. É Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas há outras verdades que precisamos conhecer. A verdade social, a verdade política, a verdade da convivência humana, a verdade do conhecimento, a verdade da filosofia. Nós não podemos ser cristãos tacanhos. Nós não podemos ser cristãos bitolados. São Paulo recomenda em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, examinai tudo, retende o que é bom. Há cristãos que ficam apenas em uma parte do conhecimento humano. Nós temos que esgotar todas as áreas de conhecimento, e isso não nos torna menos cristãos, mas nos torna cristãos mais esclarecidos. Quando eu prego com conhecimento da Bíblia, e eu prego com conhecimento filosófico e com conhecimento histórico. Isto faz com que a minha pregação, perdoe a imodéstia, atraia mais pessoas, porque as pessoas sentem-se atraídas também pelo conhecimento. Filosofia, conhecimento, história, é isso que nós temos que fazer. A verdade espiritual eu já atingi, que é Cristo Jesus. Amém. Doutor Abimael, quer comentar? Há uma expressão de Albert Pike que diz o seguinte: ousamos afirmar aos sinceros cristãos que Jesus de Nazaré não foi nada mais que um homem como nós. Sua história, com E, é uma falsa personificação de uma lenda. E agora? É complicado. Como é que o doutor vai pregar Jesus Cristo dentro da loja? Isso, olha, é muito simples. O maçom fala assim: eu não preciso aceitar Cristo não, sabe por quê? Porque cada maçom, dentro da sua filosofia, é um Deus. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Essa filosofia de maçom ser Deus é dita por todos. Ó, o que disse Book? Ousamos afirmar, viu, que o cristão, ele é uma pessoa que não tem nenhum valor dentro de loja. Jesus Cristo não tem nenhum valor dentro de loja. Inclusive, a loja maçônica, no seu grau 32, ela diz que Jesus Cristo, Moisés, Maomé, Buda, todos são iguais. Jesus Cristo não é Deus para a maçonaria, que também, como sua coadjutora, tem a Rosa Cruz. Ele sabe disso. A Sociedade Rosa Cruz também diz que Jesus Cristo não é Deus. E o maçom não precisa aceitar Cristo porque ele é Deus. Obrigado, doutor. Nós vamos correndo para dar oportunidade para o máximo de pessoas falarem. Nós temos alguém na plateia que está esquisito lá. Dá o microfone. Quem quer fazer? Deixa ele fazer a pergunta primeiro. Qual é o seu nome, irmão? José Renato Pedrosa, membro do Centro de Pesquisas Religiosas de Teresópolis. Tá, mostra a roupa toda, por favor, seu diretor. Muito obrigado.
Eu estou com o avental do grau 9 e acredito que os irmãos usaram isso. Fala mais perto do microfone. É a mesma roupa que Alberto Pike fundou a Ku Klux Klan, que matou muitos crentes nos Estados Unidos, incendiando. Pike foi fundador da Ku Klux Klan? Com o filme Mississippi em Chamas. Não, peraí. Só um instantinho. Pike foi fundador da Ku Klux Klan? Eu estou ouvindo isso agora, e da sinceramente. O Giuseppe Mazzini. A maçonaria não fez nada com ele? Giuseppe Mazzini era fundador da máfia. Bom, faz a pergunta, irmão. Eu vou fazer a pergunta ao doutor, que é Deus no grau maçonaria, é a divinização do homem. O grau 33, o homem é divino. Eu quero falar com o Deus João Batista. Ele sabe disso, o Abimael foi grau 33. Hoje o Abimael é grau 0. Ele depende de Jesus para ser salvo. Agora, quem é grau 33 é Deus, não depende disso, ele é salvo pelas boas obras. Todo mundo deu a sua opinião sobre maçonaria. Vamos ouvir a opinião de Deus? Alguém está interessado, o telespectador, em saber o que Deus pensa sobre a maçonaria há 2.600 anos? Me permitam irmão. Olha como Deus é maravilhoso. E levou-me à entrada, Ezequiel 8, vou partir do versículo 15. E disse-me, viste, filho do homem, verás abominação maior do que esta? Maior do que a prostituição, o roubo, o adultério, maior do que a idolatria. Aí Deus falou, eu vou te mostrar, Ezequiel, a maior abominação. Você sabe onde está a maior abominação, Ezequiel? Você deve estar pensando que é no terreiro de Macumba, no centro espírita, no sambódromo. Os irmãos do auditório, da televisão, preste atenção, é Deus falando, vão ouvir a opinião de Deus sobre a maçonaria. E ele disse, e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Não foi para o terreiro de Macumba. Deus levou Ezequiel para a casa do Senhor há 2.600 anos. E disse, eis que na entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, com o rosto virado para o oriente, eles adoravam o sol virado para o oriente. Esse obelisco, a pirâmide, é o deus Ra que fundou o mundo, segundo eles, Osíris. Toda essa blasfêmia é uma série de Deus, como o próprio homem na maçonaria, o Abimael foi Deus também. Eles provam isso. Antes de dizer isso, ele diz, Buda não é Deus, Maomé não é Deus, Confúcio não é Deus, Jesus Cristo não é Deus. Aí diz, agora é a divinização do homem. Está no livro deles. Agora, nós vamos ver o que Deus continua dizendo aqui. E adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse, viste, filho do homem, a coisa mais leviana? O auditório, eu não sei se sabe o que é coisa leviana, é coisa porca, suja, imunda, imoral. Isso é Deus perguntando para Ezequiel, você já viu? Aí então ele chega, eu já estou encerrando. Então, viste coisa mais leviana? Na casa de Judá. Ele é específico na casa de Cristo, na linhagem de Cristo. Mas qual a vinculação disso com a maçonaria? Eu vou chegar agora. Aí, e ele está dizendo aqui, e essas abominações que fazem aqui, é dentro da casa do Senhor, não é lá na loja maçônica, não, fazem aqui na casa do Senhor. Então, havendo enchido a terra de violência, tornam a me irritar. O maçom irrita a Deus, me irrita também. Mas eu amo maçom. Onde é que o irmão vê maçonaria nesse texto? Estou chegando, pastor, só um minutinho, que isso é a opinião de Deus. Então eles disse aqui, Albert Pike preparou a primeira, e segunda e terceira guerra mundial, fundou a Ku Klux Klan, fundou a máfia, são os homens mais violentos do mundo. O Hitler, ninguém fala que ele era maçom, ele juntou com a igreja católica, matou 52 milhões de pessoas, inclusive 6.600.000 de judeus. Pelo que também, aí ele diz aqui, tornam a me irritar. Ei-lo, pastor, a chegar o ramo ao nariz. A igreja não se erra por falta de conhecimento da palavra, como diz José. Esse ramo ao nariz é o funeral maçônico, que é uma adoração a Baal. Qual que é a frase? Ei-los a chegar o ramo ao nariz, é um ramo de acácia. Abimael e eles já fizeram. Você dá 3 voltas no caixão, pega o ramo de acácia no caixão, leva o nariz e joga ali. Isso é explícito. Maçonaria, Deus abomina, é a coisa porca, suja, leviana. É Deus que está falando, não fique com raiva de mim. Se você quiser ficar, você fique com Deus. E Deus vai encerrar no último versículo. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará e nem terei piedade. Ainda que, 3 pleonasmos, ainda
que me gritem aos ouvidos, com alta voz, eu não os ouvirei. Nós temos mesmo, eu, Abimael, Paulo Pimentel, amar muitos dos maçons, que eles não, prova que um maçom está salvo, isso é Deus dizendo. Esses homens irritam a Deus, porque eles não ficam lá servindo na loja deles, mas têm que perturbar a casa de Cristo, porque eles estão fazendo a obra de Satanás. Vamos Meu irmão, ouvir, obrigado, ouvir, desculpa que eu prolonguei, mas é Deus que precisava falar a opinião dele hoje. Deus seja louvado por isso, porque Deus não esconde as coisas. Deixa o irmão Oliveira agora responder. Deus falou há 2.600 anos, Deus não esconde Irmão, nada. aqui não é do púlpito, crente. não. Desculpa. O senhor não está na igreja, não. Por favor, está fora de ordem. Doutor Oliveira. Para início primeiro, eu quero que o senhor explique por que vocês usam um traje desse, sinistro. Isso não dá para aceitar. Segundo, essa história de ramo ao nariz e ritual em volta do caixão, é verdade ou é mentira? E aí, terceiro, o senhor refuta o que ele falou. Tá muito bom. Esse traje, sim, é usado num ritual especial de iniciação, em que aquele que vai conduzir o novo não deve ser reconhecido. É nesse instante. Então, o esperto usa esse traje. Como é que chama? O experto. Ah, expert. Vai usar esse traje. Nós não podemos nos esquecer de que maçonaria é simbólica. Tudo é simbolismo e, através de símbolos, transmitem-se ensinamentos. Da mesma maneira, o símbolo da morte é para lembrar quão breve é a nossa vida. Na verdade, nós já nascemos com um atestado de óbito, só falta botar a data. E nós nos esquecemos disso. E só sabe viver quem sabe morrer. Nós temos que saber que a nossa vida é curta e que teremos que cuidar da nossa vida aqui, porque teremos de prestar contas ao encerramento. O símbolo da morte está presente, sim, como uma lembrança. Em terceiro lugar, há 2.600 anos, não havia maçonaria. Então, o texto é muito forte, é muito contundente, mas não está se referindo à maçonaria. Está se referindo àqueles que, dentro da igreja, profanam a igreja. Não tem nada a ver com maçons. Está bem claro e bem explícito. Como ele próprio falou, os da casa de Judá. Em terceiro lugar, nós temos que estudar a Bíblia da maneira como é a recomendação bíblica. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Se eu desligar o texto do contexto, eu posso dizer com base na Bíblia que Deus não existe. Porque está lá em Salmo 14. Disse o nécio em seu coração, não há Deus. Eu não posso fazer um estudo isolado, separado. E quanto a dizer que nós somos deuses, Jesus disse isto referindo-se ao que está em Salmo 82, 6. Está escrito em vossa lei, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. O que nós entendemos é que o homem é imagem e semelhança de Deus. Ele é um Deus em reduzidas proporções. Se nós tirarmos as qualidades essenciais de Deus, onisciência, onipotência, onipresença, tirarmos o prefixo omni, não, isso deu para entender, mas só para esclarecer. É dito também, Maomé não é Deus, Jesus não é Deus, Confúcio não é Deus. Isso é dito na maçonaria? Não é dito dessa forma, não. É dito como? Aparecem os grandes sábios. E cada um deles tem um breve histórico do que é, do que fez. Jesus está entre eles? Jesus está entre eles. Mas Jesus é só um grande sábio? Não, Jesus está na cripta dos grandes sábios. Então ele está igual aos outros. Não é isto. Volto a dizer, maçonaria não é religião. Então maçonaria... Jesus não devia estar lá. Não sei porquê. Os ensinos de Jesus, independentemente... então ele está lá como sábio, sim, como ensinador. É isso que eu perguntei. De Jesus... E o ramo, levar o ramo ao nariz, o que é isso daí? Simbolismo. Mas simboliza o quê? Não sei exatamente o que simboliza, mas é um símbolo, sim. O senhor é grau 33. Você pensa que eu sei tudo, cara? Lógico, grão-mestre. Não, grão-mestre não, grande inspetor. Grande inspetor. Desculpa. É um simbolismo da curta duração de nossa vida. Está na Bíblia também, que nós somos como a erva, que de manhã... Mas tem um símbolo que está condenado em Ezequiel, é de lascar. Doutor Abimael, sabe o que significa esse ramo de acácia? Então fala rapidinho. No enterro maçônico, o mestre cerimônia segura no dedo mínimo e diz: a carne se desprende dos ossos.
os maçons vão rodando e, na outra extremidade, o venerável mestre tira o ramo de acácia de dentro do caixão, leva ao nariz e volta para dentro do caixão, para o mesmo lugar. Isso é uma ritualística. Igual ao que está na Bíblia. Por isso que ele citou lá. Isso é complicado. Isso é complicado. Vamos ler 2 e-mails, um para lá e outro para cá, dona Gerlânia, que o tempo voa. Vamos lá, o e-mail do Eduardo Ribeiro. Discordo do pastor Abimael, pois o mesmo parece que jamais frequentara a maçonaria. Esta não é e nunca foi uma religião, mas para fazer parte da mesma é obrigatório que se acredite em Deus. Ademais, por estar presente em diversos países, necessariamente não necessita ser cristão. Também nas igrejas evangélicas há segredos, pois se não fizermos parte delas, não sabemos o que ocorre dentro das mesmas. Isso é mentira. Não, isso eu não aceito. Nenhum evangélico e qualquer pessoa esclarecida não vai aceitar isso. Nenhuma igreja cristã tem segredos. Nenhuma. Se tiver, não é cristã. Isso é mentira. Faz favor, se informa melhor. Vamos lá, Fernando. O próximo e-mail é do Sérgio Santelli, de Diadema, São Paulo. Ele se refere ao Dr. João Batista. O senhor está repetindo o programa todo que maçonaria não é religião. O que não quer dizer que não influencia a vida religiosa dos que já participam. Ele faz 2 perguntas. O cristão pode participar de qualquer sociedade secular sem se preocupar com a influência espiritual? A segunda pergunta é a seguinte: quando é que o cristão cai no desagrado de Deus em relação ao julgo desigual? O senhor tem 1 minuto para responder. Desculpa. Na oração intercessória, João 17, Jesus ora dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós temos que estar, sim, na sociedade. Eu pertenço a várias. Falei em Rotary, pertenço à Academia Cristã de Letras e também à Academia Evangélica de Letras, pertenço à Sociedade Amigos da 2ª Divisão de Exército, pertenço a várias entidades. Eu creio que o cristão, como o sal que salga e como a luz, tem que estar presente, sim. Não pode contaminar-se. Enquanto o barco entra na água, está tudo bem. O problema é a água entrar no barco. Amém. Precisamos estar lá. Já está lá o seu e-mail, né? Sim. Muito obrigado pela presença, senhor. Me perdoa esse afogadilho de fim de programa, mas televisão é fogo. Doutor Abimael, obrigado por ter vindo. Sua última frase, enquanto eu gostaria de dizer que em 1717 a maçonaria foi organizada. Olha só, em Apocalipse 17, portanto 1717, o Senhor Deus diz o seguinte, e está escrito aqui: porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. A maçonaria vai cumprir o seu intento. E que tenham a mesma ideia. Olha, ele passou o programa todo dizendo mentira. Ô doido. Por quê? Porque ele diz que não é religião e está mais do que provado que é. Cada um de nós agora todos têm a mesma ideia. Que deem a besta o seu reino. Precisa entregar o sinal. E que cumpram, até que se cumpram as palavras de Deus. Amém. Eu Corta fico para mim.